Olá, sou o professor Trubia. Vamos tratar de mais um exemplo da disciplina Fundamentos da Matemática 1 do curso de Licenciatura em Matemática à distância da UEPG. Bom, hoje a gente vai tratar neste vídeo das funções trigonométricas inversas, né? Lembrando que a função seno tem como inverso o arco seno, a função cosseno tem como inverso o arco cosseno, a tangente tem como inverso o arco tangente, a cotangente o arco cotangente, a secante o arco secante e a cossecante o arco cossecante. Ou seja, são funções inversas da função direta seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Como é uma função inversa, então lembro que lá na função eu tinha dado o valor do x, que era um ângulo, e encontrar o valor do seno de x, né? Então, por exemplo, eu tinha o ângulo igual a 30 graus, né? Calculava o seno de 30 graus, então seno de 30 graus, seno de π sobre 6, né? É igual a meio, né? Então agora a pergunta é assim, né? Qual que é o arco cujo seno dá meio, né? E esse arco cujo seno dá meio está aqui, é π sobre 6, né? Então a pergunta é inversa à anterior. Lá eu tinha domínio π sobre 6, imagem 1 meio. Agora eu tenho domínio igual a meio, a imagem vai ser π sobre 6. Né? A mesma coisa aqui, ó. O arco cujo cosseno é igual a menos raiz de 3 sobre 2. A pergunta que eu estou fazendo é a seguinte: qual que é o ângulo cujo cosseno desse ângulo vai dar menos raiz de 3 sobre 2? A pergunta, então, como é negativa, né? Eu tinha que pensar assim, ou está no segundo quadrante ou está no terceiro. Mas lembre, segundo a teoria lá do arco cosseno, que ele está fixado no primeiro e segundo quadrante. Primeiro quadrante positivo e segundo quadrante negativo. Portanto, a resposta minha tem que ser no segundo quadrante. E no segundo quadrante, um arco correspondente ao cosseno de um ângulo cujo valor é raiz de 3 sobre 2, né? Seria equivalente ao primeiro quadrante ao valor do 30 graus, né? 30 graus no primeiro quadrante. Como no primeiro quadrante o nosso π sobre 6, né? Como no primeiro quadrante o nosso cosseno é positivo, então tem que ser no segundo quadrante. Então faz π menos π sobre 6, que vai dar 5π sobre 6, que é a solução. Está aqui. Né? A tangente foi fixado no primeiro quadrante e no quarto quadrante, né? Como a análise de medidas. E o arco seno também foi fixado no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Então o arco seno no primeiro quadrante e quarto, o arco cosseno no primeiro e segundo, o arco tangente no primeiro e quarto. Aí o arco secante, arco cossecante, arco cotangente eu nem vou colocar na prova para vocês, né? Mas são funções que também podem ser analisadas e podem ser estudadas por vocês se vocês acharem ali interessante. Bom, aqui está escrito assim: qual que é o valor do y cujo arco tangente da tangente de menos 3π sobre 4? Né? Primeiro passo é calcular a tangente de 3π sobre 4, que é a tangente de 45 no segundo quadrante, né? Ou seja, no segundo quadrante não, né? Como eu estou no sentido horário, vai ficar no terceiro quadrante, no sentido anti-horário. E a tangente no terceiro quadrante ela é positiva, então vai dar 1, né? A tangente de 45 equivale a 45 no primeiro quadrante, é 1, né? Aí a pergunta é a seguinte: qual que é o arco de tangente dá 1? Só pode ser, como é primeiro quadrante ou quarto quadrante, só pode ser π sobre 4, né? Primeiro quadrante. Okay? E o arco de tangente dá menos raiz de 3 sobre 3, né? Lembrando que a tangente eu vou analisar no primeiro quadrante ou no quarto quadrante. No primeiro quadrante eu vou fazer esse sentido horário, anti-horário, desculpe, e quarto quadrante sentido horário. Né? Então, na verdade, é o valor do 30, né? 30 graus. Você vai analisar um arco de tangente da raiz de 3 sobre 3 é 30 graus, primeiro quadrante. Como eu vou no quarto quadrante no sentido horário, então é o mesmo valor do primeiro quadrante, 30, só que é menos 30, então vai ficar menos π sobre 6, né? Okay? Espero que essa explicação tenha ajudado para as funções trigonométricas inversas analisadas aqui.